Olá, segunda série, tudo bem com vocês? Então, na última aula nós vimos os espelhos planos, né? Então hoje vamos ver o conceito de espelhos esféricos, tá? Bom, então os espelhos esféricos, eles são originados de uma circunferência, de uma esfera, tá? Então o que eu vou fazer? Vou pegar essa esfera espelhada e vou cortá-la, né? Essa parte aqui que eu vou aproveitar, esse pedaço dessa esfera aqui, é o que nós vamos chamar de uma calota esférica, tá? Então a calota esférica, observe que ela saiu da onde? De uma esfera. Então essa calota esférica, ela tem uma certa circunferência. Então observe que qualquer superfície espelhada que tenha essa circunferência, ela vai se comportar como um espelho esférico, tudo bem? Bom, nós vamos ver dois tipos de espelhos esféricos. O primeiro é o espelho côncavo. O que é um espelho côncavo? Espelho côncavo é que lá na calota esférica a parte espelhada vai ser a parte interna, tá? Então, quando a parte espelhada for a parte interna, eu vou chamar de espelho côncavo. Como que eu vou representar isso no caderno? Vou sempre fazer essa calota esférica? Não, a gente não precisa fazer isso. Você faz esse desenho aqui, ó, tá? Então, essa linha curva, eu estou dizendo para você que a parte de dentro é a parte espelhada. Onde tem esses tracinhos aqui, eu estou falando que daqui pode ser uma tinta em um espelho, tá? Então o fenômeno não está acontecendo aqui do lado, tá? De fora. Então essa parte de fora não é espelhada. O que é espelhado é a parte de dentro. Então se a parte de dentro é espelhada, é um espelho côncavo. Então a luz bate na parte de dentro e volta. E o espelho esférico? O espelho esférico convexo é quando a parte espelhada é a parte de fora, é a parte de fora dessa calota, tá? Observe como que eu vou representar. Esses tracinhos agora eu coloquei na parte interna. Se eu coloquei na parte interna, eu estou falando que aqui não é espelhado. O que é espelhado é a parte de fora. Então sempre quando a parte de fora for espelhada, então a luz bate e volta, eu vou falar que é um espelho convexo, tudo bem? Então um espelho côncavo é como você pega uma colher, então a parte maior curvatura, a parte interna seria desse espelho côncavo e a parte de fora, tá, seria o espelho convexo. Olha a representação, né? Então todo espelho côncavo vou usar essa representação aqui e todo espelho convexo eu vou usar essa representação aqui. Observe que esse tracinho aqui eu poderia colocar só aqui em cima ou em todo o desenho, tá? Porque eu estou falando que aqui não está acontecendo a reflexão. Então se aqui não está acontecendo reflexão, acontece a reflexão na parte de fora, então é um espelho convexo. E aqui, ó, eu estou falando que a reflexão está acontecendo na parte interna. Então se está acontecendo na parte interna, é um espelho côncavo, tá? Bom, então a gente precisa identificar os elementos geográficos desse espelho. Observe aqui, ó, que eu fiz a minha representação aqui. Que tipo de espelho é esse? É um espelho côncavo, porque a parte espelhada, eu estou falando que a parte espelhada é a parte interna, onde não está esses tracinhos aqui, tá? Então, espelho côncavo. Observe que esse espelho aqui, ele saiu de uma calota, que, por sua vez, saiu de uma esfera. Toda esfera, ela tem um centro geométrico, tá? Esse centro geométrico dessa esfera eu preciso representar aqui quando for desenhar meu espelho, tá? Então eu desenhei meu espelho e coloquei aqui esse C. E quem é esse C? Esse C é o centro geométrico do meu espelho. Eu preciso representar. Então na hora que eu for fazer o desenho, eu aconselho fazer o quê? Você vai fazer a circunferência, tá? Você vai fazer a circunferência, coloca o centro dessa circunferência e você apaga a parte que não te interessa, tá? Então você vai fazer só essa representação aqui. O que não te interessa você apaga, tá? Então marquei o centro. Esse centro aqui, ele vai até, ó, o raio desse espelho é a distância do centro até o vértice desse espelho. O vértice é esse ponto aqui de interseção do espelho com o meu eixo X.
Esse meu eixo X eu vou chamar de eixo principal do espelho. A metade dessa distância, eu coloco um F aqui na metade. Esse F é o foco do espelho. A distância do foco até o vértice é a distância focal. Tudo bem? Então, do vértice até o centro é o raio do meu espelho. A metade dessa distância é a distância focal. E eu preciso representar esses pontos: o vértice, o foco e o centro do espelho. Certinho? Tranquilo? Então, daqui C é o centro de curvatura, R é o raio de curvatura, V é o vértice, é P o eixo principal e F é o foco do espelho. Bom, imagine aqui agora que eu tenho um espelho esférico, nesse primeiro caso é o espelho côncavo, e eu tenho um feixe de luz incidindo paralelo. Paralelo a quem? Ao eixo principal do espelho. Tá? Então, esse feixe de luz, esses feixes aqui, eles estão incidindo paralelo ao espelho. Aí o aluno precisa memorizar, tá? Precisa memorizar esse conceito. Todo raio que incide paralelo ao espelho, bate no espelho e vai refletir. Vai refletir para o foco. Por isso que aqueles pontos são pontos especiais, porque vão acontecer alguma coisa com eles. Então, todo raio que bateu, incidiu paralelo, quando bate no espelho, bate em direção ao foco. Tá? E se for um espelho côncavo, ele vai passar pelo foco. Esse raio aqui passa pelo foco. Então, se eu colocar um feixe de luz vindo aqui, ó, paralelo, eu pergunto para você, como que ele vai sair? Em que direção ele vai sair? Ele vai sair em direção ao foco desse espelho. Sempre, isso é a regra. Isso é a regra. E se isso acontecer com o espelho convexo? Ó, o raio que entra paralelo ao eixo principal, se é um espelho, a luz não atravessa. Isso o aluno tem que estar ciente. Né? Quando é um espelho, a luz bate e reflete. Mas aqui, ó, observe, quando a luz bateu nesse espelho, ele refletiu. Ó, ele foi refletido. Mas ele foi refletido em direção ao foco do espelho. Ó. Eu vou prolongar aqui. Ó. Esse prolongamento é o meu delírio. É só para a gente representar esses raios aqui, tá? Então, o raio que entrou paralelo ao eixo principal bate no espelho e reflete. Reflete em direção ao foco do espelho, tá? Então, quando o espelho for côncavo, eu posso desenhar o raio que entrou paralelo, saiu pelo foco. Quando o espelho for convexo, tem que fazer isso. O raio que entrou paralelo, ele sai na direção do foco do espelho. Tudo bem? E existem alguns outros raios super importantes. O comportamento desse raio nós precisamos memorizar. Por quê? Nós vamos ter que fazer o desenho da imagem de um objeto na frente desse espelho. E eu só vou conseguir desenhar a imagem se eu sei como se comporta esses raios luminosos. Então, o primeiro raio que nós vamos ver é o raio que entra paralelo, que eu já falei para vocês, todo raio que entra paralelo saiu pelo foco. Então, representei, ó, raio que entra paralelo saiu pelo foco. Que tipo de espelho é esse? Espelho côncavo. No espelho convexo, raio que entrou paralelo reflete em direção ao foco do espelho, tá? Outro raio precisa ser memorizado. O raio que entrou pelo foco, ó. Se o raio entrou pelo foco, é o contrário daqui, né? Se o raio entrou pelo foco, ele sai paralelo ao eixo principal do espelho. Então, raio que entrou pelo foco, saiu paralelo. É o mesmo caso anterior, tá? Mas só que eu só mudei a orientação do feixe de luz. Ó, aqui, ó, raio que está entrando na direção do foco, ó, raio que entra na direção do foco, ele sai paralelo. Precisa memorizar todos esses conceitos, hein? Terceiro caso, raio que entra na direção do vértice, ele sai pelo vértice. E esses ângulos aqui, como nós já vimos pela lei da reflexão, tem que ser iguais. Esse raio, esse ângulo I é igual ao ângulo R. Então, raio que entrou pelo vértice, sai pelo vértice, formando o mesmo ângulo. E isso também vai acontecer exatamente a mesma coisa no espelho convexo. Raio que entra pelo vértice, sai pelo vértice, fazendo ângulos iguais. Tá? E aqui,
O último raio que você precisa memorizar é o raio que entrou pelo centro de curvatura. Ó. Imagina que tem um raio aqui, ele entra pelo centro de curvatura, ele bate no espelho e ele sai pelo mesmo caminho, ele volta com a mesma trajetória. Então, o raio que entra pelo centro, ele sai também pelo centro, no espelho côncavo. No espelho convexo, o raio que entrou na direção do centro, ele sai na direção do centro. Tá? Tranquilo? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos representar essas imagens. O primeiro espelho que nós vamos utilizar é o espelho côncavo. O espelho côncavo ele é um pouquinho mais trabalhoso. Por quê? Porque ele possui algumas imagens. Tá? Ele vai dar um pouquinho de trabalho. Então, preste atenção. O que eu vou fazer? O primeiro caso aqui, eu vou posicionar um objeto. Ó, esse cara aqui é o objeto. Tá? Eu vou posicionar o objeto antes do centro de curvatura. E antes do centro de curvatura, eu estou me referindo ao objeto nesse ponto aqui, nesse ponto aqui, antes do centro de curvatura. Tá? Então, o que eu vou fazer? Todo objeto antes do centro de curvatura, ele vai produzir uma imagem no espelho côncavo. Mas como que eu vou representar essa imagem? Vou pegar duas características dos raios que nós vimos anteriormente, apenas duas. Quer pegar mais? Você pode até pegar mais, mas vai poluir o desenho. Eu preciso de, no mínimo, 2 feixes de luz. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o primeiro. Ó. Raio que entra paralelo, sai pelo foco. Desenhei esse primeiro aqui, saiu pelo foco. Vou pegar um outro raio. Vou pegar o raio que entra pelo centro. Poderia pegar outro? Poderia. Vou pegar esse que entra aqui pelo centro. Raio que entra pelo centro, bate no espelho, sai pelo centro. Onde vai ser formada a imagem? A imagem vai ser formada na interseção dos raios luminosos depois da reflexão. Então, depois da reflexão é aqui. Ó. Observe que eu peguei a cabeça, a ponta desse lápis aqui. Então, a interseção também é a ponta desse lápis. Observe que a imagem ela ficou de cabeça para baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso classificar essa imagem, dizer o tipo dessa imagem. Eu posso colocar 3 classificações. Eu posso classificar em relação ao tamanho do objeto. Então, vou falar se a imagem é maior, menor ou do mesmo tamanho. Eu posso classificar em relação à orientação, se está de cabeça para baixo ou não. Eu posso falar se é invertida, se é direita. Direita significa a mesma orientação, os dois estão para cima. Aqui eu observo que o objeto está para cima e a imagem está para baixo. Tá? E eu posso também classificar entre real e virtual. O que é real e virtual? Real é quando a imagem é formada pelos próprios raios luminosos que saem do objeto, que é nesse caso aqui. Quando for formado pelo prolongamento, vai ser virtual. Tá? Então, como que eu vou classificar essa imagem? Vou fazer assim, ó. A imagem é real, por quê? Porque é formada pelos próprios raios que estão saindo do objeto. É menor, ou seja, reduzida, ó, ela é menor do que o objeto, e invertida, ela está de cabeça para baixo. Só isso. Então, eu tenho que usar essa classificação. E essa classificação é importante, porque no exercício eu posso falar assim para você. Considere um espelho, eu não vou falar que tipo de espelho é, e eu vou falar que esse espelho vai produzir imagem real, reduzida e invertida. Então, você já sabe que vai ser um espelho côncavo. Tá? Um espelho côncavo. E onde vai estar o objeto? Além do centro de curvatura. Tá? O que eu vou fazer? Agora, eu vou aproximar esse objeto. Vou colocar exatamente sobre o centro. Onde que eu vou produzir a imagem? Vou usar 2 feixes luminosos. Raio que anda paralelo, sai pelo foco. Raio que anda pelo foco, sai paralelo. Ó, a imagem se formou aqui. Observe aqui que o tamanho serão iguais. Então, como que eu vou classificar essa imagem? É real, porque é formada pelos raios luminosos que estão saindo do objeto. Não tem ampliação, ou seja, você pode colocar do mesmo tamanho do objeto, do mesmo tamanho, e é invertida, tá? De cabeça para baixo. Então, olha só que dica interessante. Sempre quando eu falar para vocês que
um espelho produziu uma imagem do mesmo tamanho do objeto, você já sabe que é um espelho côncavo e esse objeto está sobre o centro do espelho. Tem que memorizar esses conceitos. Se você não quiser memorizar, você não precisa, mas você tem que saber fazer esse desenho. Como que eu faço esse desenho? Vai ter que decorar isso aqui. Raio que entra paralelo sai pelo foco, raio que entra pelo foco sai paralelo. Tá? Na prova agora que vai acontecer, você não precisa memorizar porque você pode pesquisar isso. Mas se cair no Enem, você vai ter que saber, não vai dar para pesquisar, né? Bom, o que eu vou fazer agora? Vou pegar o objeto e vou colocar entre o centro e entre o foco. Tá? Entre o centro e o foco. Vou pegar dois raios luminosos. Raio que entra paralelo saiu pelo foco. E aqui, ó, o raio que entrou pelo centro saiu pelo centro. Olha onde que a imagem é formada. Tá? Então, como que eu vou classificar essa imagem? A imagem ela é real, porque o feixe de luz que sai do objeto é o mesmo que forma a imagem. É ampliada, ou seja, é maior do que o objeto e é invertida. Tá? Agora eu vou colocar o objeto em cima do foco. Raio que entra paralelo saiu pelo foco. Raio que entra pelo centro sai pelo centro. Ou seja, observe aqui, ó, que esses dois feixes luminosos eles não se encontram, eles são paralelos. Se não se encontram, não há formação de imagem. Ou melhor, essa imagem se forma no infinito, mas a gente não consegue ver. Então, sempre quando o objeto está em cima do foco, eu falo que é uma imagem imprópria. Então, no exercício eu falo para você, considere um espelho que forme uma imagem própria. Onde está o objeto? Em cima do foco. Então, esse espelho côncavo só vai produzir uma imagem imprópria quando o objeto estiver em cima do foco. Tá? E agora o que eu vou fazer? Vou colocar o objeto entre o foco e entre o vértice. Tá? Vou colocar no meio aqui do foco e do vértice. O que eu vou fazer? Raio que entra paralelo saiu pelo foco. Raio que entra pelo centro sai pelo centro. Observe aqui, ó, o aluno pode falar, mas está paralelo. Mas olha só, está diferente daqui. Observe que aqui, ó, no caso anterior, esse ponto aqui está paralelo a esse ponto está paralelo a esse ponto está paralelo a esse. Então, eles seguem todo o caminho paralelo entre si. Aqui é diferente. Ó. Observe que quanto mais eu me afasto, mais os dois feixes estão se afastando também. Se os feixes estão cada vez se afastando mais, então significa lá no início eles estavam juntos. Então, se eu prolongar o raio refletido, a imagem é produzida lá do outro lado. Observe aqui, ó, que a imagem ela não é produzida pelo feixe de luz que saiu do objeto. Ela é produzida pelo prolongamento do feixe de luz. Quando ela é produzida pelo prolongamento, eu vou classificar essa imagem como virtual. Tá? E não como real, como tinha anteriormente. Então, essa imagem aqui vai ser virtual, maior, ampliada, né? E direita. Direita porque é a mesma orientação. Ó. O objeto está apontando para cima e a imagem também está apontando para cima. Então, sempre quando eu falar para vocês, um espelho produziu uma imagem virtual e maior do que o objeto, você já sabe de cara que é um espelho côncavo e o objeto é entre o foco e o vértice. Tá? Por isso que é importante saber essa característica. Então, o espelho côncavo ele terá esses 5 tipos de imagens. Já no espelho convexo é mais simples. Por quê? O espelho convexo ele só produz um tipo de imagem. Isso mesmo. Não importa onde você coloque o objeto. Se você colocar o objeto em qualquer ponto na frente desse espelho convexo, sempre eu vou ter as mesmas características. Quais são elas? Vamos lá. Raio que entra paralelo sai na direção do foco. Raio que entra na direção do centro sai na direção do centro. Prolonguei o raio refletido. Ó. Prolonguei o raio refletido. Então, eu tenho aqui ó, a imagem. E essa imagem vai ser o quê? Virtual, porque é formado pelo prolongamento. É menor, reduzido e é direita. Se eu falar assim para vocês, ó, um espelho produz uma imagem virtual e menor. Já sabe de cara que é um espelho convexo, porque o espelho côncavo não produz esse tipo de imagem. Aí você fala assim, professor, não produz imagem virtual? Imagem virtual produz, mas se produzir imagem virtual, vai ter que ser maior. Virtual
e reduzida, virtual e menor, o espelho côncavo não produz. Tá? Quem produz virtual e menor? Só o espelho convexo. Tudo bem? Tem que memorizar esses tipos de imagens. Agora, o que eu vou fazer? Peguei aqui um espelho qualquer e observe que a distância do objeto até o espelho, o vértice do espelho, eu chamei de P. Então, quem que é P? P é a distância do objeto até o espelho. A distância da imagem até o espelho, eu chamei de P'. P' é a distância da imagem até o vértice do espelho. E F'zinho é a distância focal, de F até o vértice do espelho. O que eu quero saber? Eu vou querer saber essas distâncias, então eu vou falar assim para vocês. Considere um espelho de distância focal 10 centímetros. E eu coloco um objeto a 20 centímetros desse espelho. Qual vai ser a distância da imagem? Então você vai ter que calcular o P'. E como que eu vou fazer esses cálculos? Usando essa equação aqui, ó. O inverso da distância focal é igual ao inverso da distância do objeto até o espelho, mais o inverso da distância da imagem até o espelho. Essa equação aqui é chamada de equação de Gauss ou equação dos pontos conjugados. Tá? Então, para determinar a distância focal, ou a distância do objeto, ou a distância da imagem, eu tenho que usar esta equação aqui. Tá? Então, eu vou te dar dois valores e você vai determinar outro valor, outro enquadro, né? Aí você vai resolver essa equação matematicamente, não tem problema nenhum. Bom, e o que é o aumento linear? O aumento linear é a comparação do tamanho da imagem do objeto. Tá? Então, o aumento linear, que eu vou chamar de A maiúsculo, vai ser o quê? I dividido por O. Quem é I? I é o tamanho da imagem. Quem é O? O é o tamanho do objeto. Então, se eu falar assim para vocês, o aumento linear é 2. O que isso significa? Olha só. Quem é A? AI dividido por O, que é igual a 2. Se eu passo o O para o outro lado, então I é 2 vezes O. Então, quando eu falo que o aumento linear é igual a 2, eu estou falando que a imagem, o tamanho da imagem, é o dobro do tamanho do objeto. Tá? Então, o aumento linear é uma comparação entre os tamanhos. Tá? Então, o tamanho é 1 meio. Se o tamanho for se o aumento linear for 1 meio, o que eu estou falando para vocês? Você vai colocar o quê? I sobre O é igual a 1 meio. Então, vamos multiplicar aqui cruzado, né? Então, tenho que O é 2 vezes I. Tá? Então, o objeto é o dobro da imagem, ou seja, a imagem é metade do objeto. Tudo bem? Tranquilo? Então, o aumento linear é uma comparação entre os tamanhos, tanto da imagem quanto do objeto. O aumento linear eu também posso calcular por essa equação aqui das distâncias, tá? Menos P' dividido por P. Então, tanto faz se você usa essa equação aqui ou você usa essa equação aqui. É a mesma coisa. Na hora de usar tanto a equação do aumento linear quanto a equação de Gauss, você tem que ter alguns cuidados. Que cuidados são esses? São dos sinais, tá? Porque quando você faz um espelho, você tem que levar em consideração que isso daqui é um eixo cartesiano, eixo x e y. Então, tudo aquilo que você usava para matemática, para cima no eixo y é positivo, para baixo é negativo, para a direita do eixo x é positivo, para a esquerda é negativo, você vai usar aqui, tá? Você vai ter que usar aqui. Então, o que você vai fazer? Você precisa levar em consideração esses conceitos aqui. Se o espelho for côncavo, a distância focal vai ser positiva. Se o espelho for convexo, distância focal negativa. Se o objeto for real, a distância é positiva. Se o objeto for virtual, a distância é negativa. Se a imagem for real, a distância da imagem é positiva. Se a imagem for virtual, a distância da imagem vai ser negativa. Tá? Se o objeto estiver para cima, o O é positivo. Se o objeto estiver para baixo, o O é negativo.
Se a imagem estiver para cima, o i é positivo. Se a imagem estiver para baixo, o i é negativo. Então você vai usar isso daqui, você está falando o quê? É a mesma orientação do eixo cartesiano. Se você olhar para a altura, né, que é o eixo vertical, para cima positivo, para baixo negativo. Se você olhar para o eixo horizontal, o eixo x, para a direita positivo, para a esquerda negativo. É apenas o conceito que vocês aprenderam lá na matemática. Você vai usar essas notações, tá? Esses conceitos. Tudo bem, gente? Então por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau.